Ao longo da história, momentos extraordinários de renovação espiritual mudaram o curso de nações, influenciaram gerações e reacenderam a chama da fé em milhões de corações. Nesta segunda parte, continuamos nossa jornada pelos maiores avivamentos que o mundo já testemunhou. Prepare-se para explorar os eventos que desafiaram barreiras, transformaram sociedades e revelaram o poder incomparável de Deus. É hora de mergulhar mais fundo na história e descobrir como esses movimentos moldaram o cristianismo e deixaram um impacto duradouro na humanidade. Seja bem-vindo à continuação dessa emocionante jornada espiritual sobre os 20 maiores avivamentos da história. O avivamento da Rua Azusa foi um dos eventos mais significativos na história do cristianismo moderno, sendo amplamente reconhecido como o marco inicial do movimento pentecostal. Ele ocorreu em Los Angeles, Califórnia, entre 1906 e 1915, e teve um impacto duradouro na forma como a fé cristã é vivida e expressa ao redor do mundo. Esse grande avivamento foi liderado por William J. Seymour, um pastor afro-americano, filho de escravos libertos. Ele havia sido profundamente influenciado pela pregação de Charles Parham, que enfatizava o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Neste tempo, em um período de forte segregação racial nos Estados Unidos, o avivamento da Rua Azusa se destacou por ser um espaço de igualdade. Pessoas de diferentes etnias, classes sociais e idades se reuniam para buscar a Deus. Mulheres tiveram um papel significativo, tanto como participantes quanto como líderes. Missionários que visitaram o avivamento levaram a mensagem pentecostal para outras partes do mundo, incluindo Brasil, Coreia do Sul, Nigéria e Europa. Este avivamento deu origem a muitas denominações pentecostais, como as Assembleias de Deus, a Igreja de Deus em Cristo, Kojic, e a Igreja do Evangelho Quadrangular. O avivamento coreano de 1907, muitas vezes referido como o Grande Avivamento de Pyongyang, foi um dos maiores movimentos espirituais do início do século XX e desempenhou um papel crucial no estabelecimento do cristianismo como uma força cultural e social significativa na Coreia. Esse avivamento é considerado o ponto de partida para o rápido crescimento do cristianismo no país, tornando a Coreia do Sul uma das nações mais cristãs do mundo atualmente. Um dos momentos mais notáveis ocorreu em uma reunião de oração realizada no Seminário da Missão Presbiteriana, liderada pelo missionário presbiteriano Dr. R.A. Hardy e pelo pastor coreano Kil Sung-ju. Em 1907, cerca de 30 mil pessoas aceitaram o cristianismo. Nos anos seguintes, esse número cresceu exponencialmente. Hoje, a Coreia do Sul é um dos países com a maior população cristã da Ásia, com muitas mega-igrejas, seminários teológicos e missionários espalhados pelo mundo. O avivamento da Índia de 1905 foi um movimento espiritual significativo que marcou a expansão do cristianismo em um país profundamente enraizado em tradições religiosas antigas. Este avivamento, embora menos conhecido do que outros, teve um impacto notável, especialmente entre as comunidades cristãs na região de Kerala e no nordeste da Índia. O avivamento da Índia de 1905 foi parte de uma série de avivamentos globais que incluíram o avivamento galês de 1904 a 1905 e o movimento na Coreia em 1907. Missionários que participaram desses movimentos frequentemente levavam o fogo espiritual para outros países, incluindo a Índia. O avivamento teve início em parte do nordeste da Índia, incluindo Manipur e Meghalaya, onde missionários como William Pettigrew trabalharam incansavelmente para compartilhar o Evangelho. Milhares de pessoas, especialmente das comunidades tribais e Dalit, casta mais baixa, abraçaram o cristianismo. Relatos de curas e outros eventos sobrenaturais aumentaram o fervor espiritual e convenceram muitos a se converterem. O avivamento de 1905 inspirou modelos de evangelismo e trabalho missionário que ainda são usados por igrejas na Índia e no mundo. O avivamento das Hébridas foi um dos eventos espirituais mais marcantes do século XX. Ele ocorreu principalmente na ilha de Lewis, nas Hébridas exteriores, ao norte da Escócia,
e é lembrado por seu impacto profundo em uma comunidade pequena e rural. Este avivamento destacou a importância da oração e da santidade, inspirando cristãos ao redor do mundo. Duncan Campbell, um evangelista presbiteriano, foi convidado para liderar reuniões na região. Inicialmente hesitante, ele acabou aceitando. Em sua primeira noite na ilha de Lewis, o culto terminou sem nenhum evento notável. No entanto, uma reunião de oração subsequente, em uma casa próxima, resultou em uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Personalidades importantes como Peggy e Christine Smith, duas irmãs idosas e debilitadas fisicamente, começaram a orar incessantemente por um reavivamento espiritual em sua comunidade, culminando neste grande acontecimento histórico. O avivamento não ficou limitado às igrejas. Casas, ruas e até campos se tornaram locais de oração e adoração. Um número significativo de jovens foi alcançado, transformando a próxima geração. O Jesus Movement, ou Movimento de Jesus, foi um movimento espiritual transformador que ocorreu principalmente nos Estados Unidos entre as décadas de 1960 e 1970. Ele é considerado um dos maiores avivamentos da história moderna e teve impacto profundo na cultura cristã contemporânea. Esse movimento emergiu em um contexto de grande turbulência cultural, marcado por protestos contra a Guerra do Vietnã, o movimento pelos direitos civis, o movimento hippie e uma busca geral por significado espiritual. Nesta época, muitos jovens começaram a se voltar para a espiritualidade alternativa, incluindo religiões orientais e experiências de misticismo. No entanto, alguns foram atraídos pela mensagem de Jesus, vista como uma resposta radical, porém simples, às suas necessidades espirituais e à busca por significado. Os Jesus People mantinham um estilo de vida semelhante aos hippies, com roupas informais, cabelos longos e simplicidade, mas rejeitavam o uso de drogas e promoviam valores cristãos. Líderes como Chuck Smith, fundador da Calvary Chapel, foram influentes em canalizar o movimento para dentro de uma estrutura eclesiástica mais formal. Smith deu espaço para jovens hippies e músicos, integrando-os ao cristianismo tradicional. O movimento ajudou a rejuvenescer a igreja americana, atraindo jovens para o cristianismo em um momento de grande crise cultural. O avivamento de Toronto, também conhecido como Toronto Blessing, Bênção de Toronto, foi um movimento espiritual notável que começou na igreja do aeroporto de Toronto, atualmente chamada Catch the Fire Toronto, no Canadá. O movimento começou em janeiro de 1994, liderado pelo casal de pastores John e Carol Arnott. Eles buscaram criar uma igreja que priorizasse a presença de Deus e a renovação espiritual. Um momento crucial ocorreu quando o evangelista Randy Clark, convidado para pregar na igreja, compartilhou seu testemunho sobre experiências de avivamento e ministrou orações para a congregação. Durante o primeiro culto, houve manifestações como risadas incontroláveis, choro profundo, cair no chão sob o poder de Deus, gritos e tremores. Essas experiências logo se tornaram características do avivamento. Pessoas começaram a viajar de todo o mundo para Toronto, atraídas por relatos de encontros poderosos com Deus. Algumas denominações criticaram as manifestações do avivamento, alegando que eram excessivamente emocionais ou que não refletiam práticas bíblicas. Outros defendem que essas manifestações eram autênticas expressões do Espírito Santo. O avivamento de Brownsville, também conhecido como Brownsville Revival, foi um dos maiores movimentos espirituais do final do século XX. Ele começou no dia de Pentecostes, em 18 de junho de 1995, na Igreja Assembleia de Deus de Brownsville, localizada em Pensacola, Flórida, nos Estados Unidos. Marcado por cultos cheios de intensidade espiritual, conversões em massa e manifestações do Espírito Santo, o avivamento atraiu milhões de pessoas de todo o mundo. Liderado pelo pastor sênior John Kilpatrick, um culto em 18 de junho de 1995 teve a presença do evangelista Steve Hill. Ele havia experimentado um renovo espiritual em uma viagem à Inglaterra e trouxe essa paixão ao púlpito
de Brownsville. Após sua mensagem, muitas pessoas correram ao altar e manifestações intensas começaram, incluindo choros, risadas e prostrações no Espírito Santo. O avivamento de Brownsville terminou oficialmente em 2000, mas seu impacto espiritual persiste. Ele trouxe um senso renovado de urgência para o arrependimento, o poder do Espírito Santo e a evangelização. Hoje, Brownsville é lembrado como um exemplo de como a oração fervorosa e a busca por Deus podem transformar uma comunidade e atrair o mundo inteiro. O avivamento na Igreja Subterrânea da China é um dos maiores e mais notáveis movimentos espirituais da história moderna. Ele começou por volta dos anos 1940 e continua até os dias atuais, apesar da perseguição constante. Este avivamento destaca a resiliência e a fé do povo cristão chinês em meio à repressão política e às restrições religiosas impostas pelo governo. O crescimento foi gradual até o século XX, quando missionários como Hudson Taylor tiveram grande impacto. Em 1949, com a chegada ao poder do Partido Comunista sob Mao Tse-tung, a religião passou a ser vista como uma ameaça ao controle político. Todas as igrejas foram fechadas ou absorvidas pela Associação Patriótica Católica Chinesa, controlada pelo governo. Os cristãos que se recusaram a submeter-se ao controle estatal começaram a se reunir clandestinamente, formando a chamada Igreja Subterrânea. Apesar das perseguições, o cristianismo cresceu rapidamente na China. Estima-se que em 1949 havia menos de 1 milhão de cristãos protestantes no país. Hoje, esse número ultrapassa 100 milhões, com grande parte desse crescimento vindo das igrejas subterrâneas. O avivamento da África subsaariana começou no século XX e continua até hoje, marcando o cristianismo com um crescimento extraordinário. A população cristã na região passou de menos de 10 milhões para mais de 600 milhões, impulsionada por movimentos pentecostais e carismáticos que enfatizam a contextualização cultural e a tradução da Bíblia em línguas locais. O cristianismo adaptou-se às tradições africanas, promovendo valores de libertação espiritual e social. Líderes como William Wade Harris, que evangelizou a África Ocidental, e Benson Idahosa, pioneiro do pentecostalismo africano, foram fundamentais no avanço do movimento. Reinhard Bonnke, com suas cruzadas evangelísticas, trouxe milhões de pessoas ao cristianismo, especialmente em países como Nigéria e Quênia. Líderes como Adeboye e Oyedepo continuam a liderar mega-igrejas e influenciar o cristianismo global. O avivamento é caracterizado por manifestações de milagres, curas e dons espirituais, além de cruzadas evangelísticas com multidões. Apesar de enfrentar desafios como perseguição religiosa e falsos líderes, o movimento transformou a sociedade africana e estabeleceu a África subsaariana como um dos maiores centros cristãos do mundo, com impacto global crescente. O avivamento global contemporâneo é um movimento espiritual que tem impactado o mundo por meio do uso da tecnologia e da expansão missionária. Redes sociais, transmissões ao vivo e eventos globais como Descend conectaram milhões de pessoas ao Evangelho, alcançando lugares remotos e rompendo barreiras culturais. Jovens têm sido atraídos pela mensagem de renovação espiritual, enquanto a fé cristã cresce rapidamente em regiões como África, América Latina e Ásia. Cristãos relataram curas, milagres e encontros sobrenaturais, fortalecendo a fé em situações adversas. Líderes e conferências como o Passion Conference e a Bethel Church têm inspirado multidões a buscar uma relação mais profunda com Deus, enquanto igrejas pentecostais atraem milhões por meio de manifestações do Espírito Santo. Esse avivamento também tem gerado impacto social, com igrejas engajadas em causas humanitárias e transformação comunitária. O movimento mostra como a fé cristã continua relevante e poderosa, conectando pessoas de todo o mundo em um chamado unificado para a renovação espiritual e ação social. E assim, encerramos nossa jornada pelos 20 maiores avivamentos que marcaram a história da humanidade. Esses momentos extraordinários de renovação espiritual
nos mostram que o poder de Deus transcende culturas, épocas e circunstâncias. Cada avivamento foi um chamado divino para a humanidade se render, buscar arrependimento e ser transformada. Obrigado por assistir mais um de nossos vídeos. Deixe seu comentário e sugestões de novos conteúdos. Ficarei muito feliz em saber que você tem acompanhado e apreciado nossos estudos. Eu sou o pastor Pedro Medina e pela sua atenção, o meu muito obrigado. O que é a Exousia School? Uma escola teológica e ministerial que já formou e capacitou ministros do Evangelho em diversos países do mundo. Mas é mais do que isso. A Exousia é única. É mais que um curso acadêmico tradicional. A Exousia vem transformando e impactando vidas com as revelações mais profundas da Palavra de Deus, com um conteúdo absolutamente exclusivo e um modelo de ensino diferenciado. Nossas aulas são carregadas com uma unção poderosa, que tem ativado milhares de homens e mulheres de Deus no poder sobrenatural do Espírito Santo. Se você deseja conhecer os segredos mais profundos da Palavra de Deus, mergulhar nas Escrituras com revelação, fluir nos dons do Espírito Santo e ter uma completa preparação ministerial, a Exousia é para você.